Era uma terça-feira chuvosa no centro de São Paulo, quando Júlia Oliveira subiu no ônibus da linha 175 com apenas R$ 4 no bolso. Exausta após mais um dia duplo entre a faculdade e o restaurante, ela mal notou o homem elegante que procurava desesperadamente por dinheiro para a passagem. Por favor, acabei de ser assaltado. Ele implorava ao motorista, as mãos tremendo. Júlia olhou para suas últimas moedas. Era tudo que tinha até o final da semana. Mas algo no desespero daquele desconhecido a fez agir sem pensar. Estendeu a mão com o dinheiro. Eu pago a passagem dele. O homem a olhou surpreso, quase incrédulo. Muito obrigado. Como posso retribuir? Não precisa retribuir nada. Júlia sorriu cansada. A vida já é difícil demais para todo mundo. Ela jamais imaginaria que esse simples ato de bondade estava prestes a conectar dois mundos completamente opostos e mudar sua vida para sempre. Antes de começarmos essa história incrível, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e já teve que escolher entre ajudar alguém ou guardar suas últimas moedas? O despertador tocou às 5:30 da manhã, como todos os dias. Júlia Oliveira esfregou os olhos cansados e olhou pela janela do pequeno apartamento que dividia com a mãe em Cidade Tiradentes. Mais um dia de correria pela frente. Aos 24 anos, Júlia tinha a rotina cronometrada. Banho rápido, café preto sem açúcar para economizar, ônibus para a faculdade de administração no centro da cidade, aulas até meio-dia, corrida para casa para almoçar com Dona Lúcia e depois direto para o restaurante Bom Paladar, onde trabalhava como garçonete até às 11 da noite. Filha, você vai se matar nesse ritmo, dizia Dona Lúcia toda manhã, enquanto ajeitava o uniforme da filha com suas mãos calejadas de décadas costurando para fora. Mãe, é só por enquanto. Quando eu me formar e conseguir abrir minha padaria, tudo vai melhorar. Júlia respondia, beijando a testa da mãe antes de sair correndo. A padaria artesanal era mais que um sonho. Era uma obsessão silenciosa. Júlia tinha cadernos cheios de receitas anotadas, fotos de pães cortadas de revistas e uma lata de biscoitos velha onde guardava cada moeda que conseguia economizar. R$ 23,50. Era tudo que tinha no mundo para realizar seu sonho. Do outro lado da cidade, na cobertura de vidro da Avenida Paulista, Guilherme Rocha acordava para uma realidade completamente diferente. Às 6 da manhã, o mordomo já havia preparado seu café da manhã. Suco de laranja natural, pães franceses da padaria mais cara da região e o Financial Times do dia. Aos 29 anos, Guilherme era tudo que a sociedade esperava de um herdeiro. Formado em administração pela FGV, MBA em Londres, fluente em 3 idiomas e com uma agenda lotada de reuniões corporativas que decidiam o futuro de milhares de funcionários da rede Rocha de hotéis. Mas por trás da fachada perfeita, Guilherme se sentia aprisionado. Cada manhã era igual à anterior. Reuniões intermináveis, relatórios financeiros, jantares de negócios, onde as conversas giravam eternamente em torno dos mesmos assuntos. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas sentia que não possuía nada que realmente importasse. Guilherme, preciso que você revise os contratos da expansão para o Nordeste. Sr. Álvaro Rocha entrava no escritório do filho sem bater na porta, como sempre fazia. Alto, imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, o patriarca da família não conhecia a palavra não. Já estou analisando, pai. Guilherme respondia, olhando pela janela do escritório para o movimento frenético da avenida abaixo. Quero tudo pronto até sexta-feira. E não se esqueça do coquetel beneficente na segunda. Sua presença é obrigatória. Obrigatória. Tudo na vida de Guilherme parecia obrigatório. Enquanto Júlia corria entre as mesas do Bom Paladar, servindo cafezinhos e sanduíches para trabalhadores apressados,
sonhando com o dia em que poderia servir seus próprios pães quentinhos, Guilherme assinava contratos milionários em seu escritório refrigerado, questionando se aquela vida dourada era realmente sua ou apenas um roteiro escrito por outras pessoas. A cidade de São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, parecia grande demais para que duas pessoas tão diferentes se encontrassem. Mas o destino tem seus próprios planos, e às vezes uma simples linha de ônibus pode ser a ponte entre dois mundos que jamais deveriam se cruzar. A chuva começou a cair no final da tarde daquela terça-feira, e tanto Júlia quanto Guilherme olharam pela janela, sem imaginar que em poucas horas suas vidas se entrelaçariam de uma forma que mudaria tudo para sempre. No centro da cidade, onde os arranha-céus de vidro se misturam com prédios antigos de tijolos aparentes, onde executivos de terno dividem as calçadas com vendedores ambulantes, onde o aroma de café barato se mistura com perfumes importados, uma história estava prestes a começar. Uma história que provaria que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E que um simples ato de bondade pode ser a semente de uma transformação que ninguém jamais poderia prever. 3 dias haviam se passado desde o incidente do ônibus, e Júlia já havia praticamente esquecido do homem elegante que ajudara naquela noite chuvosa. A rotina voltou ao normal. Faculdade pela manhã, restaurante à noite, e o cansaço constante que parecia fazer parte de sua identidade. Era quinta-feira à tarde, no Bom Paladar, quando a sineta da porta tocou. Júlia estava anotando o pedido de uma mesa quando ouviu uma voz familiar. "Com licença, vocês servem café expresso?" Ela ergueu os olhos e seu coração deu um pequeno sobressalto. Era ele, o homem do ônibus. Mas agora estava completamente diferente. Camisa social bem passada, calça de alfaiataria, sapatos de couro reluzentes. Nada a ver com o desespero e vulnerabilidade daquela noite chuvosa. "Claro que servimos", Júlia respondeu, tentando manter a naturalidade. "Mesa para quantas pessoas?" "Apenas eu." Ele sorriu. E havia algo naquele sorriso que a deixou levemente desconcertada. "Você não se lembra de mim?" "Lembro sim. Você é o cara do ônibus." "Gui." Ele estendeu a mão. "Guilherme, na verdade, mas todo mundo me chama de Gui." "Júlia." Ela apertou a mão dele, notando como era macia, sem calos. Mãos que nunca carregaram bandeja ou lavaram louça. "Sente aqui. Vou buscar o cardápio." Guilherme escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar o movimento do restaurante. O Bom Paladar era exatamente o tipo de lugar que ele nunca frequentaria em circunstâncias normais. Balcões de fórmica amarelada, cadeiras de plástico, um ventilador barulhento no teto e o cheiro familiar de óleo de fritura misturado com café coado na hora. Mas havia algo acolhedor ali. Talvez fosse o jeito como os clientes cumprimentavam Júlia pelo nome ou como ela sorria genuinamente para cada pessoa que atendia. Havia vida real naquele lugar. "Então, Gui," Júlia voltou com o cardápio e o bloquinho na mão. "Trabalha por aqui perto?" "Sou consultor." Ele mentiu sem pestanejar. "Trabalho para uma empresa pequena, nada muito interessante." "Consultoria em quê?" Guilherme hesitou por uma fração de segundo. "Administração hoteleira. Ajudo pequenos hotéis a melhorar sua gestão." A mentira saiu tão natural que ele mesmo se surpreendeu. Tecnicamente não era mentira. Ele realmente entendia de administração hoteleira, só que do lado do proprietário, não do consultor. "Que interessante. Eu estudo administração." Os olhos de Júlia se iluminaram. "Sempre tive curiosidade sobre hotelaria. Deve ser legal ajudar pessoas a realizarem seus sonhos, né?" Guilherme sentiu uma pontada estranha no peito. "E você? Qual seu sonho?" "Ah, isso é conversa longa." Júlia riu, um pouco constrangida. "Vou buscar seu café." Quando ela se afastou,
Guilherme observou como ela se movia entre as mesas com graciosidade natural, como tratava cada cliente com atenção genuína, como sorria mesmo quando estava claramente cansada. Havia uma beleza simples e autêntica nela que ele nunca tinha visto nas mulheres de seu círculo social. João Portela, o porteiro de seu prédio, havia sido fundamental para localizar o restaurante. Conheço bem a região, Dr. Guilherme. A menina deve trabalhar no Bom Paladar ou no restaurante da esquina. São os únicos lugares por lá que contratam estudantes. Aqui está. Júlia voltou com o café. Açúcar, adoçante. Preto mesmo, obrigado. Guilherme tomou um gole e fez uma careta involuntária. Não está bom? Não, está ótimo. Ele mentiu de novo. O café era forte demais, amargo, nada parecido com o blend especial que tomava todas as manhãs. Júlia notou a reação, mas não comentou. Em vez disso, puxou uma cadeira. Posso sentar um minutinho? Está meio parado agora. Claro. Então, o que você acharia se alguém quisesse abrir uma padaria artesanal? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? É meu sonho. Desde pequena eu amo cozinhar, especialmente fazer pães e doces. Minha mãe sempre dizia que eu tinha mãos de ouro para massas. Júlia falava com os olhos brilhando. Quero ter um lugar pequeno, aconchegante, onde as pessoas possam sentir o cheiro do pão saindo do forno, onde cada produto seja feito com carinho. Guilherme a observava falar, fascinado pela paixão em sua voz. E o que está esperando? Dinheiro. Ela riu sem humor. Uma padaria pequena custa pelo menos 50 mil reais para começar. Equipamentos, aluguel, licenças. Estou juntando centavo por centavo. Mas no ritmo que vou, só vou conseguir abrir quando tiver 60 anos. Você já pesquisou sobre linhas de crédito? Programas de incentivo para pequenos empresários? Júlia olhou para ele com uma expressão estranha. Você fala como se fosse simples. Bancos não emprestam dinheiro para garçonetes que moram na periferia, Gui. Eles querem garantias que eu não tenho. Guilherme se deu conta de como sua pergunta soou ingênua. No mundo dele, dinheiro era apenas números em uma conta. Projetos eram aprovados em reuniões e problemas financeiros se resolviam com uma ligação. Ele nunca havia parado para pensar na burocracia e nas barreiras que pessoas como Júlia enfrentavam. Desculpa, você tem razão. Eu nunca pensei nessa perspectiva. Imagino que na sua área seja diferente, né? Empresas pequenas devem ter mais facilidade para conseguir investimento. É diferente mesmo. Mais uma mentira. Nesse momento, um cliente acenou para Júlia de outra mesa. Tenho que ir, mas foi legal conversar com você. Ela se levantou. Espero que venha outras vezes. Com certeza virei, Guilherme disse, e percebeu que era a primeira verdade que havia dito desde que chegou. Quando ela se afastou, ele tirou a carteira para pagar o café. O menor valor que tinha eram 2 notas de 50 reais. Deixou uma delas sobre a mesa como gorjeta. Júlia voltou para recolher a xícara e viu o dinheiro. Ei, você esqueceu o troco. Não esqueci, é gorjeta. 50 reais de gorjeta por um café de 3 reais? Ela o olhou incrédula. Gui, isso é mais do que eu ganho em algumas noites inteiras. Foi um café muito bom. Ele sorriu, levantando-se para sair. Espera. Júlia o seguiu até a porta. Isso não está certo. Ou você é muito generoso ou o quê? Ela o estudou por um momento. O relógio no pulso parecia caro demais para um consultor de empresa pequena. Os sapatos eram de uma marca que ela reconhecia das vitrines da rua Oscar Freire, e havia algo na postura dele, na forma como falava, que não batia com a história que contara. Nada, ela disse finalmente. Só obrigada. Até amanhã, Júlia. Amanhã? Gostei do lugar e da companhia.
Ele saiu, deixando Júlia parada na porta, segurando as R$ 50 e se perguntando quem era realmente aquele homem que havia reaparecido em sua vida de forma tão misteriosa quanto havia desaparecido naquela noite no ônibus. Como prometido, Guilherme voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Sempre no mesmo horário, entre 4 e 5 da tarde, quando o movimento do Bom Paladar diminuía e Júlia podia conversar sem pressa. Sempre pedindo a mesma coisa: café expresso sem açúcar. Sempre deixando gorjetas que faziam os outros funcionários sussurrarem entre si. Esse cara está interessado na Júlia, comentava Carla, a outra garçonete, enquanto organizavam os guardanapos. Ninguém volta todo dia só por causa do café. Para de falar bobagem, Júlia respondia, mas sentia as bochechas corarem. A verdade era que ela também havia começado a esperar pela chegada dele. Suas conversas fluíam com uma naturalidade que a surpreendia. Gui era diferente de qualquer homem que já havia conhecido. Educado, sem ser arrogante, interessado em seus sonhos, sem parecer estar zombando, e havia uma gentileza genuína em seus gestos que a desarmava completamente. E aí, como foi a faculdade hoje? Guilherme perguntou numa terça-feira, sentando-se em sua mesa usual. Tivemos aula sobre gestão de pequenas empresas. O professor falou sobre a importância do plano de negócios. Júlia trouxe o café e se sentou na cadeira ao lado. Lembrei da nossa conversa sobre a padaria. Você tem razão. Preciso ser mais estratégica. Você já fez algum plano? Básico. Sei que tipo de produtos quero vender, onde gostaria de abrir, quantos funcionários precisaria. Ela pausou, olhando para as mãos. O problema continua sendo o mesmo, capital inicial. Guilherme lutava contra o impulso de dizer que poderia resolver os problemas financeiros dela com uma única transferência bancária. Mas sabia que isso revelaria sua identidade e, pior ainda, poderia fazer com que ela duvidasse da autenticidade de seu interesse. E sua família? Eles apoiam seu sonho? Minha mãe é minha maior incentivadora. O rosto de Júlia se iluminou. Dona Lúcia sempre diz que eu nasci para criar coisas bonitas. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Então sempre fomos só nós duas. Deve ter sido difícil. Foi. Especialmente financeiramente. Minha mãe trabalha como costureira desde que me entendo por gente. Faz roupas para as vizinhas, concertos, qualquer coisa para complementar a renda. Júlia mexeu no açucareiro distraidamente. Sempre sonhei em dar uma vida melhor para ela. Guilherme sentiu uma pontada de culpa. Enquanto Júlia lutava para dar dignidade à mãe, ele brigava com o próprio pai por ter dinheiro demais e responsabilidades demais. E você, Gui? Família? Tenho meu pai. Minha mãe morreu quando eu era adolescente. Era uma meia-verdade. Sua mãe havia morrido em um acidente de carro quando ele tinha 16 anos, deixando um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Sinto muito. E seu pai? Vocês são próximos? Guilherme hesitou. Como explicar o relacionamento complexo com o Sr. Álvaro sem revelar quem realmente era? É complicado. Ele tem expectativas muito altas para mim. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que ele planejou, não a que eu escolhi. Entendo. Pressão familiar é difícil. Júlia o observou com atenção. Mas pelo menos vocês têm condições financeiras estáveis, né? Isso já é um privilégio. É verdade. Mais uma pontada de culpa. Nesse momento, o celular de Guilherme tocou. Era uma ligação do escritório. Ele olhou para a tela e desligou sem atender. Não vai atender. Deve ser trabalho. Pode esperar. O telefone tocou novamente, e mais uma vez. Na terceira ligação, ele se desculpou e atendeu. Alô? Sim, eu sei que era para ter revisado os contratos. Não posso ir agora. Amanhã de manhã, sem falta. Júlia notou a mudança no tom de voz dele. Mais firme, mais autoritário.
Não parecia a voz de alguém que recebia ordens, mas de quem as dava. Desculpa. Ele guardou o telefone. Meu chefe às vezes é muito ansioso. Seu chefe te liga direto? Vocês devem ser bem próximos. É uma empresa pequena, todo mundo se conhece. Mas Júlia tinha trabalhado em empresas pequenas antes, e chefes não costumavam tratar funcionários com a paciência que ela havia percebido na conversa. Havia algo que não fechava. Do outro lado da cidade, Dona Lúcia notava as mudanças na filha. Júlia chegava do trabalho mais animada, falava de um cliente especial, com frequência cada vez maior, e havia uma leveza em seus passos que não existia há muito tempo. Filha, me conta quem é esse rapaz que tem te deixado assim tão sorridente, disse ela numa noite enquanto jantavam. Que rapaz, mãe? Júlia Oliveira. Não tenta me enganar. Conheço você desde que nasceu. Há dias você está diferente. Júlia suspirou. É só um cliente do restaurante. Ele é diferente dos outros. Diferente como? É educado, inteligente, me escuta de verdade quando falo dos meus sonhos. Ela pausou. Mas tem algo nele que não consigo decifrar. O que você quer dizer? As roupas dele são caras demais para alguém que trabalha como consultor em empresa pequena. As gorjetas que deixa são absurdas. E hoje ele falou no telefone como se fosse chefe, não funcionário. Dona Lúcia colocou a mão sobre a da filha. Minha querida, às vezes as pessoas têm seus motivos para não contar tudo sobre si mesmas logo de cara. O importante é, ele te trata bem? Trata. Te respeita? Sim. Então talvez você devesse dar uma chance para conhecê-lo melhor antes de julgar. Na cobertura da Avenida Paulista, Guilherme enfrentava uma conversa bem menos acolhedora. Onde você estava esta tarde? Senhor Álvaro entrou no escritório do filho com uma expressão carrancuda. Resolvi sair um pouco mais cedo, já havia terminado a revisão dos contratos. Guilherme, você não pode simplesmente sair mais cedo. Temos responsabilidades, compromissos. Pai, trabalhei 12 horas ontem. Acho que tenho direito a uma tarde livre. Direito? A voz de Álvaro subiu um tom. Seu direito vem acompanhado de deveres. Esta empresa não se constrói com funcionários que saem quando bem entendem. Não sou funcionário. Sou seu filho. Nesta empresa você é as duas coisas. E ultimamente tenho notado que anda distraído, ausente nas reuniões. Espero que não seja alguma mulher desviando sua atenção dos negócios. Guilherme sentiu o sangue ferver. Minha vida pessoal não é assunto da empresa. Quando sua vida pessoal afeta seu desempenho profissional, sim, é assunto meu. Após a discussão, Guilherme ficou sozinho em seu escritório, olhando para a cidade através da janela de vidro. Pensou em Júlia, em como ela falava da mãe com tanto carinho, em como seus olhos brilhavam quando descrevia seus sonhos para a padaria. Ele estava vivendo duas vidas completamente diferentes, e a cada dia que passava, a vida real parecia ser aquela mesa no canto do Bom Paladar, ouvindo Júlia falar sobre pães artesanais e planos para o futuro. Na sexta-feira seguinte, quando chegou ao restaurante, Júlia o esperava com uma expressão diferente. Gui, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você gostaria de sair comigo amanhã? Não aqui no restaurante. Um lugar neutro. O coração de Guilherme acelerou. Adoraria. Ótimo. Tem uma praça no centro que eu gosto. Podemos nos encontrar lá e conversar de verdade. A forma como ela disse de verdade deixou claro que havia percebido as inconsistências em suas histórias. Guilherme concordou, sabendo que estava chegando o momento em que teria que decidir entre manter a mentira ou arriscar perder a única coisa real que havia encontrado em anos. O sábado amanheceu ensolarado, mas Guilherme acordou com uma tempestade no peito.
Era o primeiro encontro real com Júlia fora do ambiente seguro do restaurante, e ele sabia que manter sua fachada seria muito mais difícil. Escolheu roupas cuidadosamente, nada muito caro, nada que chamasse atenção. Uma camiseta simples, calça jeans, tênis. Até guardou o relógio de 15 mil reais na gaveta e pegou um mais discreto. A Praça da República estava movimentada naquela tarde de sábado. Famílias passeavam com crianças, casais namoravam nos bancos, vendedores ambulantes ofereciam pipoca e algodão doce. Guilherme chegou primeiro e ficou observando aquele mundo que raramente tinha a chance de ver. Gui! A voz de Júlia o tirou dos pensamentos. Ela usava um vestido florido simples, sandálias rasteiras e estava mais bonita do que ele jamais a havia visto. Sem o uniforme do restaurante, sem a pressa do trabalho, ela parecia mais jovem, mais livre. Oi, você está linda. Obrigada, ela sorriu, mas havia uma tensão em seus olhos. Vamos caminhar? Eles começaram a andar pela praça, conversando sobre assuntos triviais, o tempo, o movimento da cidade, as crianças brincando. Mas Guilherme sentia que havia uma agenda não declarada naquele encontro. Tem um lugar que quero te mostrar, Júlia disse, conduzindo-o para fora da praça. Caminharam pelas ruas do centro até chegarem a um pequeno café escondido em uma travessa. O lugar era aconchegante, com mesas de madeira descascada e o aroma de café recém-torrado no ar. Este é meu lugar favorito na cidade, Júlia explicou enquanto se sentavam. Venho aqui quando preciso pensar, quando quero um pouco de paz. É perfeito, Guilherme disse. E era verdade. Havia uma autenticidade naquele lugar que contrastava completamente com os restaurantes sofisticados que frequentava. Gui, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você mentiu para mim? A pergunta foi direta, sem rodeios. Guilherme sentiu o sangue gelar. Como assim? Você não é consultor de empresa pequena. Suas roupas, seu jeito de falar, a forma como atende o telefone, nada bate. Júlia o encarou nos olhos. Não estou julgando, só quero entender por que você não pode ser honesto comigo. Guilherme ficou em silêncio por alguns segundos, lutando internamente. Parte dele queria contar tudo, libertar-se do peso da mentira. Outra parte temia perder para sempre a conexão genuína que havia construído com ela. É complicado, ele disse finalmente. Complicado como? Você é casado? Tem família? Está fugindo da polícia? Havia um tom de brincadeira em sua voz, mas Guilherme percebeu a preocupação real por trás. Não, nada disso. Ele suspirou profundamente. Trabalho na empresa do meu pai. Uma empresa grande, muito grande. E às vezes eu me canso de ser tratado apenas como o filho do dono. As pessoas mudam quando descobrem quem eu sou. Começam a agir diferente, interessadas nas coisas erradas. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. Júlia o observou por um longo momento. Entendo que isso deve ser difícil. Mas você não acha que eu deveria ter o direito de decidir por mim mesma como reagir? Você tem razão. Guilherme pegou as mãos dela por cima da mesa. Desculpa, eu só... Nunca encontrei alguém que me visse realmente como pessoa, sabe? Não como uma posição social ou uma conta bancária. E você acha que eu sou tão superficial assim? Não, não é isso. É exatamente o contrário. Você é a pessoa mais genuína que já conheci. E eu tenho medo de estragar isso. Gente, me conta aí nos comentários. Vocês acham que a Júlia deveria desconfiar mais? Ou o sentimento é mais forte que a razão? Eu estou curiosa para saber o que vocês estão pensando sobre essa história até agora. Júlia retirou as mãos gentilmente. Gui, olha para mim. Eu trabalho como garçonete. Moro na periferia, uso roupa de brechó. Se eu fosse interesseira, você acha que seria atraída por um consultor de empresa pequena?
A lógica dela era irrefutável, e Guilherme se sentiu ainda pior por sua falta de confiança. Você está certo, ele admitiu. Fui injusto com você. Então me conta a verdade. Que empresa é essa do seu pai? Guilherme hesitou novamente. Era ali que tudo poderia desmoronar. É uma rede de hotéis. Nada que você conheça. E tecnicamente não era mentira, já que Júlia provavelmente não frequentava os hotéis 5 estrelas da Rede Rocha. Hotéis! Então você realmente entende do ramo. E eu aqui, achando que estava falando bobagem sobre meu sonho da padaria. Seu sonho não é bobagem, Júlia. Na verdade, uma padaria artesanal, funcionando dentro ou perto de um hotel, pode ser um diferencial incrível. Os hóspedes adoram produtos locais, feitos com carinho. Os olhos de Júlia se iluminaram. Você acha mesmo? Tenho certeza. O mercado está mudando. As pessoas querem experiências autênticas, não apenas luxo vazio. Eles passaram a tarde toda conversando sobre negócios, sobre sonhos, sobre a diferença entre trabalhar por obrigação e trabalhar por paixão. Guilherme se viu compartilhando frustrações reais sobre a vida corporativa, sobre a pressão de seguir um caminho que não havia escolhido. Às vezes eu fico imaginando como seria largar tudo e começar do zero, ele confessou, enquanto caminhavam de volta à praça. Por que não faz? Não é tão simples. Meu pai, ele tem expectativas. Gui, posso te dar um conselho? Minha mãe sempre me disse uma coisa. Filha, a vida é muito curta para vivermos os sonhos dos outros. Você tem privilégios que eu nunca vou ter, recursos que eu só posso sonhar. Se nem você pode escolher ser feliz, imagine eu. As palavras de Júlia atingiram Guilherme como um soco no estômago. Ela estava certa. Ele tinha todas as condições para buscar a felicidade e escolhia permanecer aprisionado. O sol começava a se pôr quando chegaram de volta à praça. O encontro havia sido melhor do que Guilherme esperava, mas ele sabia que ainda estava caminhando numa corda bamba. Tinha contado parte da verdade, mas não a verdade completa. Júlia, eu... Shhh. Ela colocou o dedo nos lábios dele. Não estraga o momento. Eles estavam muito próximos agora. E Guilherme podia sentir o perfume simples que ela usava, ver as pequenas sardas em seu nariz que nunca havia notado no restaurante. Ele se inclinou para beijá-la e ela não se afastou. Por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Não havia mentiras, não havia diferenças sociais, não havia complicações, apenas 2 corações que haviam se encontrado. Mas então o celular de Guilherme tocou, 1, 2, 3 vezes consecutivas. Desculpa, deve ser urgente. Ele se afastou para atender. Guilherme, onde você está? Era a voz alterada de seu pai. Aconteceu um problema sério no hotel de Búzios. Preciso que você vá para lá agora mesmo. Pai, eu não posso. Não é uma opção. O helicóptero está te esperando no heliporto. 20 minutos. A ligação foi encerrada abruptamente. Guilherme olhou para Júlia, que o observava com expressão confusa. Tenho que ir. Uma emergência de trabalho. No sábado à noite? A empresa é muito exigente. Helicóptero? Ela havia escutado a palavra. É uma empresa muito... eficiente. Júlia o olhou com uma expressão que misturava decepção e suspeita crescente. Claro. Vai. Júlia, eu explico tudo depois, ok? Prometo. Ele beijou sua testa rapidamente e saiu correndo, deixando-a sozinha na praça, com mais perguntas do que respostas e a sensação de que o homem por quem estava se apaixonando guardava segredos muito maiores do que imaginava. O helicóptero cortava o céu noturno em direção a Búzios, mas Guilherme mal prestava atenção à vista espetacular da costa iluminada. Sua mente estava presa naquele momento na praça, no olhar de Júlia quando ele teve que partir abruptamente, na sensação de que estava perdendo algo precioso.
Que bom que vocês continuaram aqui comigo até agora, porque a partir de agora a história vai ficar ainda mais intensa. A emergência no hotel de Búzios era, na verdade, uma reunião de última hora com investidores japoneses que haviam chegado ao Brasil inesperadamente. Sr. Álvaro havia mentido sobre a urgência, usando-a como desculpa para testar a lealdade do filho e afastá-lo de suas distrações. Guilherme, quero que você conduza a apresentação, disse Álvaro no lobby do Hotel 5 Estrelas. Mostre a esses investidores que você leva nossos negócios a sério. Pai, você poderia ter me avisado com antecedência. Eu tinha compromissos pessoais. Compromissos pessoais? A voz de Álvaro subiu um tom. Desde quando compromissos pessoais vêm antes da família e dos negócios? Desde quando percebi que tenho direito a uma vida própria? Vida própria? Sr. Álvaro riu com amargura. Guilherme, você nasceu com privilégios que bilhões de pessoas só podem sonhar. Com privilégios vêm responsabilidades. Esta empresa não é apenas um negócio, é um legado que será seu. E se eu não quiser esse legado? A pergunta saiu mais alto do que Guilherme pretendia, ecoando pelo lobby luxuoso. Hóspedes olharam discretamente na direção deles. Não quer? Os olhos de Álvaro se estreitaram. Guilherme, você está perdendo a noção da realidade. Quem é essa mulher que está mexendo com sua cabeça? Não é sobre mulher alguma, é sobre escolhas, é sobre ser feliz. Felicidade é um luxo que poucos podem se dar ao luxo de buscar. Nós temos obrigações maiores. A discussão foi interrompida pela chegada dos investidores japoneses. Durante as próximas 3 horas, Guilherme conduziu apresentações, analisou planilhas, discutiu expansões e parcerias. Era brilhante no que fazia, todos reconheciam isso. Mas a cada slide apresentado, a cada gráfico analisado, ele se sentia mais distante de si mesmo. Enquanto isso, em São Paulo, Júlia voltava para casa com o coração confuso. O encontro com Gui havia sido tudo o que ela esperava e mais, mas as inconsistências em sua história continuavam a incomodá-la. Como foi o encontro, filha? Dona Lúcia perguntou quando Júlia entrou no pequeno apartamento. Confuso, mãe. Muito confuso. Elas se sentaram na pequena sala. E Júlia contou sobre a tarde, sobre as meias-verdades de Gui, sobre a forma misteriosa como ele havia partido. Helicóptero da empresa? Dona Lúcia franziu a testa. Que tipo de consultor anda de helicóptero? Pois é, cada resposta que ele me dá gera 10 perguntas novas. E você gosta dele? Júlia suspirou. Demais, e é isso que me assusta. Por quê? Porque tenho a sensação de que ele não está sendo completamente honesto comigo. E se estou me apaixonando por uma mentira? Dona Lúcia pegou as mãos da filha. Júlia, às vezes as pessoas guardam segredos não por maldade, mas por medo. Talvez ele tenha suas razões. Que razões justificariam mentir sobre quem você é? Não sei, filha, mas você precisa decidir. Vai dar uma chance para ele se explicar ou vai desistir antes mesmo de saber a verdade completa? Na segunda-feira seguinte, Júlia trabalhava no Bom Paladar quando Érico Silveira apareceu no restaurante. Seu ex-namorado estava mais bem vestido que o normal, com um sorriso confiante que ela conhecia bem. Oi, Ju. Tudo bem? Érico, o que você está fazendo aqui? Vim te ver. Notei que você está diferente. Mais bonita, mais confiante. Júlia continuou arrumando as mesas sem olhar para ele. Se você veio tentar alguma coisa, pode ir embora. Calma, só quero conversar. Soube que você está saindo com alguém. E daí? Só estou curioso. Quem é o cara que conseguiu conquistar o coração da Júlia Oliveira? Havia algo no tom de Érico que a incomodava, uma malícia que ela lembrava bem da época em que namoravam. Não é da sua conta. Júlia, nós tivemos algo especial. Eu sei que cometi erros, mas mudei.
Estou trabalhando numa empresa grande agora, ganhando bem. Posso te dar estabilidade. Érico, você só aparece na minha vida quando acha que tenho algo que te interessa. Da última vez foi quando passei no vestibular. Agora é porque estou feliz com outra pessoa. Não é isso. É sim, você nunca me quis de verdade, Érico. Você quer o que eu represento para o seu ego. Nesse momento, Carla se aproximou. Júlia, tem um cara lindo te procurando lá fora. O coração de Júlia disparou. Era Gui, parado na calçada em frente ao restaurante, visivelmente nervoso. Com licença, ela disse para Érico e saiu para falar com Guilherme. Oi, ele disse, com olheiras profundas e uma expressão cansada. Oi, como foi sua emergência de trabalho? Júlia, preciso te contar uma coisa, a verdade completa. Que verdade? Guilherme respirou fundo. Não trabalho para uma empresa de hotéis. Minha família é dona de uma rede de hotéis. Uma rede muito grande. Júlia o olhou fixamente. Quão grande? Grande o suficiente para que você tenha ouvido falar. Antes que ele pudesse continuar, Érico saiu do restaurante. Então, é esse o cara? Ele disse, avaliando Guilherme de cima a baixo. Parece ter dinheiro. Parabéns, Ju, sempre soube que você era ambiciosa. Cala a boca, Érico, Júlia disse entre dentes. Ambiciosa? Guilherme repetiu confuso. Deixa pra lá. Júlia pegou o braço de Guilherme. Vamos conversar em outro lugar. Mas Érico não havia terminado. Só estou dizendo que é interessante como ela nunca quis nada comigo quando eu não tinha dinheiro. Mas agora... Chega! Júlia explodiu. Érico, você é um idiota. E você, ela olhou para Guilherme, aparece aqui falando em contar a verdade, mas não confia em mim o suficiente para fazer isso desde o início. Júlia, deixa eu explicar. Não. Cansei de explicações pela metade. Cansei de sentir que todo mundo acha que eu sou algum tipo de interesseira. Ela voltou para dentro do restaurante, deixando os dois homens na calçada. Guilherme tentou segui-la, mas ela pediu para Carla dizer que não queria falar com ninguém. Através da vitrine, ele a viu se sentar sozinha numa mesa do fundo, com as mãos no rosto. Sabia que havia estragado tudo, mas não sabia como consertar. Érico se aproximou dele. Cara, um conselho. Ela é difícil, mas vale a pena. Só não deixa ela descobrir exatamente quanto dinheiro você tem. Mulheres como ela ficam loucas quando descobrem o tamanho do prêmio. Guilherme olhou para Érico com nojo. Você não conhece nada sobre ela. Conheço mais que você. Namorei com ela por 2 anos. E perdeu ela por ser exatamente o tipo de pessoa que você está sendo agora. Guilherme virou as costas e foi embora, sabendo que precisava encontrar uma forma de provar para Júlia que seus sentimentos eram verdadeiros, independente de qualquer coisa que Érico ou outros pudessem pensar. Mas como demonstrar sinceridade quando toda a sua vida havia sido construída sobre privilégios que ela jamais teve? Como provar que não era apenas mais um ricaço entediado brincando com os sentimentos de uma garçonete? A resposta viria a ele durante uma noite insone, olhando para a cidade pela janela de sua cobertura. Se queria provar que seus sentimentos eram reais, teria que estar disposto a perder tudo pelo que acreditava. E talvez fosse exatamente isso que precisava fazer. 3 dias se passaram desde a discussão na frente do restaurante. 3 dias em que Guilherme não apareceu, não ligou, não enviou mensagem. Júlia dizia para si mesma que não se importava, que era melhor assim, mas toda vez que a sineta da porta tocava, seu coração disparava, esperando que fosse ele. Era uma quinta-feira normal no Bom Paladar. O movimento estava fraco, e Júlia aproveitava para colocar a contabilidade em dia enquanto a televisão tocava baixinho no fundo. Um programa de variedades que ninguém prestava muita atenção. E agora vamos ao mundo dos negócios e da alta sociedade paulistana, dizia a apresentadora com voz animada.
Ontem à noite aconteceu o tradicional baile beneficente da Cruz Vermelha, que reuniu os principais empresários do país. Júlia continuava somando os números no caderno quando imagens do evento começaram a passar na tela. Vestidos de gala, smokings, decoração luxuosa, pessoas sorridentes posando para fotos. Entre os presentes, destacamos a presença da família Rocha, proprietária da maior rede hoteleira do país. O lápis escorregou da mão de Júlia quando ela ouviu o sobrenome. Rocha. Ela ergueu os olhos para a televisão e seu mundo desabou. Lá estava ele. Guilherme. Mas não o Gui de camiseta simples que frequentava o restaurante. Este Guilherme usava smoking impecável. Estava ao lado de um homem mais velho, igualmente elegante, e sorria para as câmeras como quem nasceu para aquilo. Guilherme Rocha, herdeiro do império hoteleiro e vice-presidente da empresa, foi um dos anfitriões da noite, continuava a repórter. A rede Rocha de hotéis, avaliada em mais de 2 bilhões de reais, possui estabelecimentos em todo o território nacional e já planeja expansão internacional. As palavras da televisão se tornaram um zumbido distante. Júlia sentia como se tivesse levado um soco no estômago. 2 bilhões de reais, vice-presidente, herdeiro. Tudo era mentira. Cada conversa, cada sorriso tímido, cada história sobre pressões familiares e empresas pequenas. Mentira. Júlia, você está bem? Carla se aproximou, preocupada com a palidez da amiga. Eu preciso de ar. Júlia saiu correndo do restaurante, deixando Carla confusa olhando para a televisão, onde ainda passavam imagens do evento social. Na rua, Júlia caminhava sem direção, as lágrimas embaçando sua visão. Como pôde ser tão ingênua? Como acreditou nas histórias dele? Um bilionário brincando de pobre, se divertindo com a garçonete romântica que sonhava com uma padaria. Todas as inconsistências agora faziam sentido. O relógio caro, as roupas de marca, as gorjetas absurdas, o conhecimento sobre vinhos, o helicóptero da empresa. Não eram sinais de que ele tinha mais dinheiro que um consultor comum. Eram sinais de que ele era um dos homens mais ricos do país. E ela? Ela era o quê? Um passatempo? Uma experiência antropológica? Uma forma de ele se sentir normal e conectado com o povo? A humilhação doía mais que a decepção. Júlia lembrou de como havia aberto o coração para ele, contado sobre seus sonhos, suas dificuldades financeiras, sua luta diária. Enquanto isso, ele poderia resolver todos os problemas dela com o dinheiro que gastava em uma única refeição. Quando finalmente chegou em casa, Dona Lúcia estava assistindo a novela, mas imediatamente percebeu o estado da filha. Meu Deus, Júlia, o que aconteceu? Ele mentiu, mãe, sobre tudo. Entre soluços, Júlia contou sobre a descoberta. Dona Lúcia escutou em silêncio, passando a mão no cabelo da filha, como fazia quando ela era criança. Filha, você tem certeza de que era ele na televisão? Tenho. Era ele. Guilherme Rocha. Não Gui, o consultor humilde. Guilherme Rocha, o herdeiro bilionário que deve estar rindo da garçonete idiota que acreditou em suas histórias. Júlia, não, mãe, não tenta defender ele. Ele me fez de idiota durante semanas. Fingiu ser outra pessoa, me deixou falar sobre minhas dificuldades financeiras, enquanto ele poderia comprar 1000 padarias sem nem sentir no bolso. Na sexta-feira seguinte, Guilherme apareceu no Bom Paladar, como sempre fazia, mas encontrou um ambiente completamente diferente. Júlia o viu entrar e imediatamente se dirigiu ao balcão. Pegou um envelope que estava na gaveta e caminhou decidida até ele. Júlia, eu preciso... Não. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Está tudo aí dentro. O que é isso? O dinheiro. Todas as gorjetas que você deixou aqui. Contei direitinho, não aceito esmola de rico. A voz dela estava fria, controlada, mas Guilherme podia ver a dor em seus olhos.
Júlia, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que você é Guilherme Rocha, herdeiro de um império de 2 bilhões de reais, que mentiu sobre sua identidade desde o primeiro dia, que se divertiu brincando de pobre com a garçonete ingênua? Não foi assim. Não foi? Júlia riu sem humor. Então como foi, Guilherme? Me conta como um bilionário acaba fingindo ser consultor de empresa pequena? Outros clientes começaram a prestar atenção na discussão. Carla e o cozinheiro saíram da cozinha. Guilherme se sentia exposto, vulnerável, completamente fora de seu elemento. Eu não queria que você soubesse porque... Porque o quê? Porque eu poderia me interessar pelo seu dinheiro? Júlia riu novamente. Olha para mim, Guilherme. Olha onde trabalho, onde moro, como vivo. Se eu fosse interesseira, você acha que estaria perdendo tempo com um suposto consultor pobre? Não é isso. É sim. Você partiu do princípio de que eu era como todas as outras mulheres que você conhece, que eu seria diferente se soubesse quem você realmente é. Júlia, por favor, nada. Ela se inclinou sobre a mesa, falando baixo, mas com firmeza. Você me fez de idiota. Me fez acreditar que estava conhecendo uma pessoa real, genuína, quando tudo não passava de uma encenação. Meus sentimentos por você são reais. Seus sentimentos? Júlia se afastou. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Você mentiu sobre quem é, onde trabalha, sua vida inteira. Por que seus sentimentos seriam a única coisa verdadeira? Guilherme tentou se levantar, mas ela levantou a mão. Não, senta aí e me escuta bem. Eu não quero mais te ver aqui. Não quero mais falar contigo. Não quero mais nada que venha de você. Ela apontou para o envelope. Leva seu dinheiro e vai brincar de pobre em outro lugar. Júlia, vai embora! O grito ecoou pelo restaurante silencioso. Todos olhavam para eles. Guilherme permaneceu sentado por alguns segundos, como se não conseguisse processar o que estava acontecendo. Finalmente, ele se levantou, pegou o envelope e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu te amo, Júlia. Isso é verdade. Amor baseado em mentira não é amor, ela respondeu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. É manipulação. Guilherme saiu do restaurante sob os olhares de todos os presentes. Do lado de fora, encostou na parede e fechou os olhos. Havia perdido a única coisa real que tinha em sua vida e sabia que a culpa era inteiramente sua. Dentro do restaurante, Júlia foi para o banheiro e trancou a porta. Sentou no chão frio e chorou como não chorava há anos. Não apenas pela perda dele, mas pela perda da confiança em si mesma, pela humilhação, pela sensação de ter sido completamente enganada. Carla bateu na porta. Ju, quer que eu peça para o Marcos te levar em casa? Não, Júlia conseguiu responder entre os soluços. Vou ficar. Preciso trabalhar. Porque era isso que ela fazia. Quando tudo desabava, quando o mundo parecia acabar, Júlia trabalhava. Era a única coisa que sabia fazer para manter a sanidade. Mas uma coisa havia mudado para sempre. Ela nunca mais acreditaria tão facilmente em alguém. E Guilherme Rocha havia perdido não apenas o amor dela, mas também a chance de conhecer quem ele realmente poderia ser, ao lado de uma pessoa que o amava por quem ele era, não pelo que possuía. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Guilherme. Trancado em sua cobertura, ele não conseguia parar de pensar no olhar de decepção de Júlia, na frieza de sua voz, quando disse que amor baseado em mentira não era amor. Ela estava certa, completamente certa. Segunda-feira chegou com o peso de mais uma semana de reuniões corporativas, planilhas e decisões que afetariam milhares de pessoas que ele nunca conheceria pessoalmente. Guilherme se arrumou mecanicamente, terno italiano, gravata de seda, sapatos de couro inglês, e desceu para mais um dia, fingindo ser quem não queria ser.
A reunião de diretoria estava marcada para as 9 da manhã. Sala de conferências no último andar, vista panorâmica da cidade, mesa de mogno que custava mais que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Presentes estavam os 12 diretores mais importantes da rede Rocha de hotéis, incluindo o Sr. Álvaro na cabeceira. Bom dia, pessoal, Álvaro começou. Hoje vamos discutir a expansão para o mercado asiático. Guilherme vai apresentar as projeções. Guilherme se levantou, ligou o projetor e começou a apresentação que havia preparado. Números, gráficos, análises de mercado, projeções de lucro. Sua voz era firme e profissional, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em Júlia, contando cadernos cheios de receitas para a padaria que sonhava abrir. Em Dona Lúcia trabalhando como costureira para sustentar a família. Em como uma simples gorjeta no Bom Paladar equivalia ao salário de uma noite inteira. E com isso, projetamos um retorno de investimento de 300% em 5 anos. Ele terminou a apresentação. Excelente trabalho, Guilherme, disse um dos diretores. Com números assim, podemos aprovar o investimento de 100 milhões sem hesitação. 100 milhões. Dinheiro suficiente para realizar os sonhos de milhares de pessoas como Júlia. E eles falavam sobre isso como se fosse troco de bolso. Alguma pergunta? Álvaro perguntou. Guilherme olhou ao redor da mesa. 12 homens de meia idade, todos vestidos de forma idêntica, todos com a mesma expressão satisfeita de quem nunca precisou se preocupar com o preço do pão. Pela primeira vez, ele se viu realmente como eles o viam, uma extensão da empresa, não uma pessoa. Na verdade, tenho uma declaração a fazer, ele disse, desligando o projetor. Claro, fale. Mas Guilherme respirou fundo. Era agora ou nunca. Renuncio ao meu cargo de vice-presidente da rede Rocha de hotéis, efetivo imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os diretores se entreolharam confusos. Sr. Álvaro ficou pálido. Como é que é? Um dos diretores perguntou. Vocês me ouviram bem, estou renunciando. Não quero mais fazer parte desta empresa. Guilherme. Álvaro se levantou lentamente. Você pode explicar o que está acontecendo? Posso, pai. Estou cansado de viver uma vida que não escolhi. Cansado de tomar decisões sobre dinheiro que nunca precisei ganhar para pessoas que nunca conheci, em nome de um legado que nunca quis. Você está tendo um surto, Álvaro disse, tentando manter a compostura na frente dos outros diretores. Vamos conversar em particular. Não é um surto, é a primeira decisão lúcida que tomo em anos. Guilherme olhou para cada pessoa na mesa. Senhores, foi um prazer trabalhar com vocês, mas meu tempo aqui acabou. Ele virou as costas e caminhou em direção à porta. Guilherme! A voz de Álvaro ecoou pela sala. Se você sair desta sala agora, não haverá volta. Sua herança, seu futuro na empresa, tudo estará perdido. Guilherme parou na porta, mas não se virou. Então que se perca. Prefiro construir algo meu. Algo verdadeiro, do que viver prisioneiro de uma vida dourada que não me pertence. E saiu, deixando para trás décadas de planejamento familiar e bilhões em expectativas. Na semana seguinte, os jornais de economia estamparam a notícia. Herdeiro da rede Rocha renuncia império familiar. As especulações eram infinitas. Problemas de saúde mental, brigas familiares, envolvimento com drogas. Ninguém cogitava a verdade. Que ele havia aberto mão de tudo por amor e por uma busca desesperada por autenticidade. Guilherme usou suas economias pessoais, que eram consideráveis, mas uma fração do patrimônio familiar, para comprar um casarão histórico em uma cidade litorânea de Santa Catarina. O imóvel estava em ruínas, mas tinha potencial. E mais importante, era completamente dele. Enquanto isso, em São Paulo, Júlia tentava retomar sua rotina normal, mas era impossível. O Bom Paladar nunca mais seria o mesmo sem as visitas de Gui. Mesmo sabendo que tudo havia sido uma mentira, ela sentia sua falta. Filha, você precisa sair dessa.
Dona Lúcia disse numa quinta-feira à noite. Está se consumindo de tristeza. Não estou triste, mãe. Estou com raiva. Raiva de quê? De ter sido tão idiota, de ter acreditado em conto de fadas, de ter me apaixonado por alguém que nem existia. Érico havia tentado se aproximar novamente, oferecendo o ombro amigo e insinuando que sempre soube que aquele cara não prestava. Mas Júlia não tinha paciência para suas investidas oportunistas. Foi João Portela quem mudou tudo. Na sexta-feira à tarde, o porteiro do prédio de Guilherme apareceu no Bom Paladar. Júlia o reconheceu. Ele havia estado lá algumas vezes buscando informações sobre o rapaz que pagou a passagem. Moça Júlia, posso falar com a senhora um minutinho? Claro, seu João. O que foi? É sobre o doutor Guilherme. Júlia se enrijeceu. Não quero saber de nada sobre ele. Por favor, moça, só me escuta por um minutinho. Relutante, Júlia o levou para uma mesa no fundo. Ele me pediu para entregar isso para a senhora. João tirou um envelope do bolso. Disse que não era para insistir se a senhora não quisesse receber, mas que era muito importante. João, eu já disse que não quero nada dele. Moça Júlia, eu trabalho para a família Rocha há 15 anos. Vi aquele menino crescer, virar homem. E nunca vi ele do jeito que ficou depois que conheceu a senhora. Como assim? Ele sorria de verdade. Falava diferente. Parecia feliz. E agora... João balançou a cabeça. Agora ele largou tudo. A empresa, a família, a herança, tudo. Largou, renunciou publicamente. Está na Bahia comprando um hotel velho para reformar. Disse que vai começar do zero. Júlia olhou para o envelope nas mãos do porteiro. Dentro havia uma chave e um endereço em São Paulo. O que é isso? Ele disse que a senhora vai entender quando for lá. E que, independente do que decidir sobre ele, aquilo é da senhora. João se levantou para sair, mas se virou uma última vez. Moça Júlia, eu sei que ele mentiu. Sei que a senhora tem todo o direito de estar magoada, mas eu vi os dois juntos naquele dia que ele veio buscar a senhora, e o que eu vi ali era verdade. Depois que João saiu, Júlia ficou olhando para a chave e o endereço. Seu coração batia acelerado. Parte dela queria jogar tudo no lixo e fingir que nunca tinha acontecido. Outra parte, porém, estava curiosa demais para resistir. No sábado de manhã, contra o bom senso e os conselhos da própria consciência, Júlia pegou um ônibus para o endereço que João havia dado. Era um pequeno espaço comercial no centro da cidade, numa rua movimentada próxima ao mercado municipal. Quando abriu a porta com a chave, Júlia teve que se apoiar no batente para não cair. O local estava completamente equipado como uma padaria profissional. Fornos industriais, batedeiras, bancadas de inox, prateleiras, freezers. Tudo novo, tudo da melhor qualidade. No balcão havia uma placa ainda embrulhada. La Dolce Vita, padaria artesanal, Júlia Oliveira. Sobre o balcão, um bilhete simples. Júlia, sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que menti e que te machuquei. Mas uma coisa sempre foi verdade. Meu respeito pelos seus sonhos. Esta padaria é sua, independente do que decidir sobre nós. Você merece realizar seus sonhos e eu quero que os realize, mesmo que seja sem mim. Se um dia conseguir me perdoar e quiser tentar algo real comigo, estou na praia de Itapema, tentando transformar um hotel abandonado em algo que valha a pena. Com amor verdadeiro, Guilherme. Júlia se sentou no chão da padaria dos seus sonhos e chorou. Mas desta vez não eram apenas lágrimas de dor, eram lágrimas de confusão, de esperança, de medo e de uma possibilidade que ela não sabia se tinha coragem de explorar. Júlia passou 3 dias inteiros dentro da padaria equipada, apenas sentada no chão, tentando processar o que estava acontecendo. A cada hora que passava, sua confusão aumentava. Como lidar com um gesto tão grandioso de alguém que havia mentido para ela desde o primeiro dia?
Filha, você precisa tomar uma decisão, disse Dona Lúcia na terça-feira à noite, quando Júlia chegou em casa pela terceira vez sem ter tocado em nada da padaria. Ficar nessa indefinição está te fazendo mal. Não sei o que fazer, mãe. Parte de mim quer pegar a primeira chave e nunca mais olhar para trás. Outra parte quer ir atrás dele. E isso me assusta. Por quê? Porque e se for só culpa? E se ele fez isso para limpar a consciência? E se quando eu chegar lá, ele for outra pessoa de novo? Dona Lúcia se sentou ao lado da filha no sofá desgastado. Júlia, você lembra o que eu sempre te ensinei sobre as pessoas? Que devemos julgar pelas ações, não pelas palavras. Exato. Esse rapaz renunciou a uma fortuna, se desfez do pai, largou tudo para provar algo para você. Isso são ações, filha. Ações que custaram caro para ele. Mas e se? Dona Lúcia balançou a cabeça. Filha, vida não é sobre garantias. É sobre coragem. Você tem coragem de descobrir a verdade? Na quinta-feira de manhã, Júlia pediu uma semana de folga no Bom Paladar. Comprou uma passagem de ônibus para Itapema e guardou apenas o essencial numa mala pequena. Dona Lúcia a levou até a rodoviária. Vai com o coração aberto, mas com os olhos bem abertos também, a mãe a aconselhou antes do embarque. A viagem durou 8 horas. 8 horas para Júlia repassar na mente todos os momentos que havia vivido com Guilherme, tentando separar o que havia sido real do que havia sido encenação. Suas mãos tremiam quando o ônibus finalmente chegou a Itapema. A cidade litorânea era pequena e acolhedora. Júlia pegou um táxi e deu o endereço que havia pesquisado na internet. Hotel Colonial, Rua das Palmeiras, 247. Quando o carro parou em frente ao local, ela quase pediu para o motorista dar meia volta. O hotel era um casarão antigo de 3 andares, com a pintura descascando. Janelas sem vidro, jardim completamente tomado pelo mato. Parecia mais uma casa abandonada do que um empreendimento hoteleiro. Havia uma placa improvisada na frente. Em reforma, Hotel Rocha Retiro. Tem certeza de que é aqui, moça? Perguntou o taxista. Tenho, Júlia respondeu, embora não tivesse certeza de nada. Ela apagou a corrida e ficou parada na calçada, observando o movimento. Havia operários entrando e saindo, caminhões de material de construção, barulho de martelos e furadeiras. Era um canteiro de obras em plena atividade. Júlia caminhou até a entrada principal e perguntou para um pedreiro onde poderia encontrar o responsável pela obra. O Dr. Guilherme está lá nos fundos, mexendo na parte que vai ser a cozinha. Ela atravessou o casarão, desviando de materiais de construção, fios elétricos e baldes de tinta. O cheiro de obra nova misturava-se com a brisa salgada que vinha do mar, que ficava a apenas 2 quadras dali. Nos fundos, encontrou um espaço amplo com pé direito alto, onde vários homens trabalhavam na instalação de encanamentos. E lá, no meio deles, estava Guilherme. Mas não era o Guilherme de terno e gravata que ela havia visto na televisão, nem o Gui de camiseta social que frequentava o restaurante. Este Guilherme usava uma camiseta velha, suja de tinta, calça jeans rasgada no joelho, tênis empoeirado, e tinha as mãos sujas de cimento. Estava ajudando a carregar tubos de PVC, suando como qualquer outro trabalhador. Júlia ficou observando-o por alguns minutos, sem ser notada. Havia algo diferente nele. Uma leveza nos movimentos, uma naturalidade na forma como interagia com os operários. Ele ria de uma piada que um encanador havia contado, e o riso era genuíno, espontâneo. Doutor Guilherme, um dos trabalhadores o chamou. Onde quer que a gente instale a pia industrial? Ali no canto, próximo à janela, ele respondeu apontando. Vai ficar perfeito para quem estiver cozinhando ver o mar. Foi então que ele a viu. Guilherme parou no meio da frase, com o tubo de PVC ainda nas mãos, e olhou para Júlia como se estivesse vendo uma aparição. Por alguns segundos,
Nenhum dos dois se moveu. Júlia! Oi, Gui! Guilherme! Ele largou o tubo no chão e caminhou lentamente até ela, como se tivesse medo de que fosse um sonho e ela pudesse desaparecer. Você veio. Vim. Como você soube do endereço? Seu João. Ele me entregou a chave da padaria. Guilherme baixou os olhos. E você foi lá? Fui. O que achou? Júlia olhou ao redor, observando a obra, os operários, o caos controlado da reforma. Primeiro quero entender o que é isso aqui. Era um hotel, construído em 1952. Ficou abandonado por 10 anos. Comprei no mês passado. Com que dinheiro? Minhas economias pessoais. Não é muito, mas dá para começar. E o que pretende fazer com ele? Guilherme respirou fundo. Transformar em um hotel boutique pequeno, 15 quartos, ambiente familiar, foco na experiência local. E ele hesitou. Estava pensando em ter uma padaria artesanal no térreo. Padaria artesanal. Pensei que, se você quisesse, podia ser uma sociedade. Você cuidaria da parte gastronômica, eu da hotelaria. Júlia sentiu uma mistura de emoções. Raiva, esperança, medo, curiosidade. Você largou mesmo tudo? A empresa, a herança, tudo? Tudo. Meu pai não fala mais comigo. Estou oficialmente deserdado. Por quê? Porque descobri que prefiro ser pobre sendo eu mesmo do que rico sendo quem outros querem que eu seja. Eles ficaram em silêncio por um momento, enquanto os ruídos da obra continuavam ao redor. Guilherme, você me machucou muito. Eu sei, e sinto muito, mais do que você pode imaginar. Por que mentiu? Por medo. Medo de que você se interessasse pelo dinheiro, não por mim. Medo de que mudasse de atitude se soubesse quem eu era. E agora? Agora que você não tem mais dinheiro, posso me interessar por você? O sarcasmo na voz dela o atingiu como uma bofetada. Júlia, eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que ferrei com tudo. Mas preciso que você saiba que cada sentimento que demonstrei por você foi verdadeiro. A única mentira foi sobre quem eu era. O que sentia era real. Como posso acreditar em você? Não pode. E eu entendo isso. Mas posso mostrar. Posso provar que mudei, que aprendi. Como? Ficando aqui, trabalhando, construindo algo real com as próprias mãos e esperando que um dia você considere me dar uma segunda chance. Júlia olhou novamente ao redor. O projeto era ambicioso, mas factível. O local era lindo, com vista para o mar, e tinha potencial real. E havia algo na determinação de Guilherme que a tocava. Posso ver o projeto? O rosto dele se iluminou. Claro! Vem, deixa eu te mostrar. Eles passaram as próximas 2 horas percorrendo o casarão. Guilherme mostrou os quartos que seriam reformados, a área comum, o jardim que seria paisagisticamente recuperado e, principalmente, o espaço destinado à padaria. Imaginei tudo pensando em você, ele admitiu, enquanto estavam no futuro salão da padaria. Forno a lenha ali, balcão de atendimento aqui, mesas espalhadas para quem quiser tomar café da manhã olhando para o mar. Está muito bem planejado, Júlia admitiu. Quando pretende inaugurar? Se tudo correr bem, em 6 meses. Mas, ele hesitou. Mas não sei se vou conseguir sozinho. Não tenho experiência com gestão de obras, com fornecedores locais, com a burocracia municipal. Sempre tive gente para resolver essas coisas para mim. Júlia sorriu pela primeira vez desde que chegara. Bom, então você vai ter que aprender, como qualquer pessoa normal. Vai ser difícil. Vai. Mas talvez valha a pena. Eles se olharam por um longo momento. A mágoa ainda estava lá, mas havia algo mais. Uma possibilidade. Uma chance de recomeço. Júlia, você ficaria alguns dias para conhecer melhor o projeto, a cidade?
Onde eu ficaria? Há uma pousada simples no centro. Eu pago. Não, se eu ficar, pago minhas próprias contas. Claro, como quiser. Então, talvez eu fique até o fim de semana para avaliar se vale a pena considerar essa sociedade. O sorriso que se abriu no rosto de Guilherme foi o mais genuíno que ela já havia visto dele. Não havia nada de artificial, nada de calculado. Era pura felicidade. Obrigado, ele disse simplesmente. Não me agradeça ainda. Ainda tenho muitas perguntas e vai levar tempo para eu confiar em você de novo. Eu tenho tempo e paciência e vontade de fazer as coisas direito desta vez. Júlia olhou pela janela para o mar azul que se estendia até o horizonte. Então vamos ver se você aprendeu realmente alguma coisa, Guilherme Rocha. Era o primeiro passo. Pequeno, cauteloso, mas era um começo. 6 meses depois, o Hotel Rocha Retiro estava irreconhecível. O casarão colonial havia sido restaurado com cuidado, mantendo o charme histórico, mas ganhando todo o conforto moderno. 15 quartos aconchegantes, jardins floridos e uma vista espetacular do mar de Itapema. Mas a grande atração era a La Dolce Vita, a padaria artesanal que funcionava no térreo. Desde o primeiro dia de funcionamento, o aroma de pães, saindo do forno a lenha, atraía não apenas os hóspedes, mas também moradores locais e turistas que faziam questão de começar o dia com os produtos feitos pelas mãos talentosas de Júlia. Era uma manhã de sábado, quando o Sr. Álvaro Rocha apareceu inesperadamente na recepção do hotel. Guilherme estava no jardim, ajudando a aparar as plantas, quando a recepcionista o chamou. Pai! Guilherme não conseguiu esconder a surpresa. Guilherme! Álvaro olhou ao redor, observando cada detalhe do lobby. Vim conhecer o que você construiu. E o que achou? O homem mais velho ficou em silêncio por alguns minutos, caminhando pelo espaço, observando a decoração cuidadosa, a harmonia entre o antigo e o moderno, a atenção aos detalhes. É diferente do que eu imaginava. Diferente como? Tem alma. Nossos hotéis são eficientes, lucrativos, mas este tem personalidade. Nesse momento, Júlia saiu da padaria carregando uma bandeja com pães quentinhos para o café da manhã dos hóspedes. Ela usava um avental florido, tinha farinha nos cabelos e um sorriso radioso no rosto. Gui, os croissants ficaram perfeitos hoje. Oh! Ela parou ao ver o homem mais velho. Júlia, este é meu pai. Pai, esta é Júlia, minha sócia e... Ele hesitou. A mulher que amo. Prazer em conhecê-lo, Sr. Rocha. Júlia estendeu a mão, sem timidez ou constrangimento. O prazer é meu. Álvaro apertou a mão dela, estudando seu rosto. Então você é a famosa Júlia. Famosa? Meu filho não fala de outra coisa há meses. Júlia sorriu, olhando para Guilherme com carinho. A relação entre eles havia se reconstruído lentamente, baseada em confiança conquistada dia após dia. Não havia pressa, não havia pressão. Apenas 2 pessoas aprendendo a se conhecer de verdade. Quer tomar um café? Os pães estão saindo agora do forno. Adoraria. Durante o café da manhã, senhor, Álvaro observou a dinâmica entre o filho e Júlia. Havia uma parceria genuína ali, uma cumplicidade que ia além do romântico. Eles trabalhavam como uma equipe, cada um com suas forças, se complementando naturalmente. Júlia, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você viu em meu filho quando ele era apenas um consultor mentiroso? Júlia riu. Senhor Álvaro, seu filho nunca foi um bom mentiroso. Desde o primeiro dia, eu sabia que havia algo mais nele. Mas o que me atraiu não foi o mistério, foi a gentileza genuína, a forma como ele me escutava de verdade, como demonstrava interesse real pelos meus sonhos. E quando descobriu quem ele realmente era, fiquei furiosa, me senti traída, mas depois entendi que ele estava tão perdido quanto eu, só que perdido em meio ao luxo, não à escassez.
E agora? Júlia olhou para Guilherme, que conversava com um hóspede sobre as trilhas da região. Agora eu vejo quem ele realmente é. Não o herdeiro, não o consultor falso, apenas o Guilherme. E é por esse homem que me apaixonei. Álvaro ficou pensativo por alguns momentos. Sabe, Júlia, eu sempre achei que meu filho não tinha pulso firme para os negócios, que era muito sensível para o mundo corporativo. E agora? Agora vejo que eu estava certo, mas estava errado ao achar que isso era uma fraqueza. Ele olhou ao redor do hotel movimentado, cheio de hóspedes satisfeitos. Esta sensibilidade é o que faz este lugar especial. No final da tarde, Sr. Álvaro se preparava para partir quando chamou o filho em particular. Guilherme, quero fazer uma proposta. Qual? A Rede Rocha está interessada em investir em hotéis boutique, projetos menores, mais personalizados. Gostaria que você considerasse uma parceria. Pai, não como funcionário, como sócio independente. Você manteria total autonomia sobre seus projetos, mas teria o apoio financeiro e logístico da empresa para expandir. Guilherme olhou para o pai, surpreso. Era o reconhecimento que sempre havia buscado, mas agora nos seus próprios termos. Preciso conversar com Júlia. Somos sócios. Claro, mas quero que saiba que estou orgulhoso do que construiu aqui. E me desculpo por ter demorado tanto para entender quem você realmente é. Era o primeiro passo para uma reconciliação que seria lenta, mas genuína. 3 meses depois, numa tarde dourada de dezembro, Júlia e Guilherme caminhavam pela praia em frente ao hotel. O movimento estava intenso. Dezembro era alta temporada e o Rocha Retiro estava com ocupação de 100%. Você acredita que faz quase 1 ano desde aquela noite no ônibus? Guilherme perguntou, parando para olhar o pôr do sol. Parece uma vida inteira, Júlia sorriu. Às vezes penso no que teria acontecido se eu não tivesse pagado sua passagem. Provavelmente eu estaria até hoje preso numa cobertura dourada, fingindo ser feliz. E eu ainda estaria juntando centavos para um sonho que parecia impossível. Sabe o que mais me impressiona? O quê? Como uma moeda de R$ 2 pode mudar a vida de 2 pessoas completamente. Júlia riu. Não foi a moeda, Gui. Foi a escolha. A escolha de ajudar, a escolha de confiar, a escolha de recomeçar quando tudo parecia perdido. Falando em escolhas, Guilherme se ajoelhou na areia. Guilherme Rocha, o que você está fazendo? Fazendo a escolha mais importante da minha vida. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Júlia Oliveira, você aceita se casar comigo? Não com o herdeiro bilionário, não com o consultor mentiroso, mas com o homem que você ajudou a descobrir quem realmente é? O anel era simples, delicado, perfeito. Júlia olhou para o homem ajoelhado na areia, com os cabelos bagunçados pelo vento, os olhos cheios de esperança, e viu toda a jornada que haviam percorrido juntos. Aceito, ela disse, e quando ele colocou o anel em seu dedo, era como se todas as peças se encaixassem no lugar certo. 3 meses depois, eles se casavam na própria praia, numa cerimônia simples e emocionante. Dona Lúcia chorou de alegria, João Portela foi padrinho, e até Sr. Álvaro se emocionou durante os votos. E aí, gente, o que acharam dessa história? Vocês acreditam que pequenos atos de bondade podem realmente mudar nossa vida inteira? Deixem aí nos comentários qual parte mais emocionou vocês. Foi o reencontro na obra, o momento da descoberta, ou talvez o pedido de casamento na praia? Eu fico sempre tocada quando vejo como uma simples gentileza pode se transformar em algo tão grande. Às vezes, a gente acha que nossos pequenos gestos não fazem diferença, mas olha só o que aconteceu com a Júlia e o Guilherme. Não esqueçam de se inscrever no canal, porque temos muitas outras histórias incríveis esperando por vocês. Histórias de amor,
superação, família, amizade, todas baseadas na força dos relacionamentos humanos e em como nossas escolhas podem transformar não apenas nossa vida, mas a vida de quem está ao nosso redor. O próximo vídeo que eu recomendo é sobre uma professora que mudou o destino de uma cidade inteira através da educação. Vocês vão amar essa história. E se quiserem mais histórias românticas como esta da Júlia e do Guilherme, tem uma playlist especial aqui no canal só com esse tipo de conteúdo. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, às vezes, o maior tesouro que podemos oferecer a alguém não custa nada além de um pouco de gentileza e coragem para fazer a coisa certa. A história termina com Júlia e Guilherme trabalhando lado a lado na padaria do hotel. Ela ensinando ele a fazer pão, ambos cobertos de farinha e rindo como crianças, porque descobriram que um troco de ônibus pode valer uma vida inteira de felicidade, quando encontra corações dispostos a acreditar no poder transformador do amor verdadeiro.